Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à mesa. Como nós combinamos, a gente vai começar com a fala do Alexandre Pimentel. Então, Alexandre, por favor. Oi, estão ouvindo bem? Então, boa tarde para todo mundo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, todos os parceiros e parceiras aqui do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, mestres e mestras aqui presentes, né, os alunos, estudantes, professores, todos aqui dessa casa, onde eu me sinto sempre tão bem acolhido, né, uma casa tão importante em todo o debate sobre cultura, patrimônio, território que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, tem um peso muito importante da gente estar aqui, né, numa academia que é aquela que a gente acredita, né, Elaine, também, que é muito fácil fazer um discurso, às vezes, também anti-acadêmico, né, um discurso como se a academia fosse o tempo inteiro algo a ser superado, e eu fico muito invocado com isso também. Eu acho que tem também um papel nosso de condenar quando a academia é essa academia que merece ser criticada sim, mas também de louvar uma academia que precisa ser parceira, precisa construir, tem um papel fundamental, como tem as associações, está cheio de associação falcatrua, está cheio de ONG, né, como a gente chamava antigamente, falcatrua, mas tem instituições que cumprem um papel fundamental, e a gente negar esse papel é um retrocesso. Isso tem um preço que a gente viu aí durante o governo passado, o preço de desqualificar a ciência, de desqualificar a academia, né? Então, o que a gente tem que construir cada vez mais é uma academia parceira, é uma ciência parceira, são instituições parceiras que jogam junto, né? E que não querem falar sobre os lugares, sobre as manifestações, sobre as pessoas, falar construir coisas juntos, metodologias, estratégias, né? De diminuição de assimetrias, de enfrentamento de situações de poder, né? Enfim, eu acho que é essa academia que eu acredito, então eu me sinto muito bem acolhido sempre que eu venho aqui na Unirio. Eu tenho uma história com a Unirio também pela Escola Portátil de Música, que eu fui o primeiro produtor, né? Quando ela veio para cá, eu tinha ajudado a criar as oficinas do choro na Funarte, quando eu fui produtor lá. Depois fui para a Escola de Música da UFRJ e eu fiz a produção desse projeto lindo, né, também que funciona aqui na Unirio até hoje também, aos sábados, até o primeiro ano de produção dele aqui. Enfim, tem pessoas que eu caminho e encontro, né, a gente passa num lugar que é um lugar onde a gente se sente, né, tem toda uma história que a gente respeita, reconhece e se sente também acolhido e querido, né. Então, obrigado pelo convite de vocês. Esse encontro está muito especial, né, exatamente porque ele está colocando em situação de horizontalidade, né? Enfim, pessoas de várias vozes, vários lugares, que falam a partir de vários lugares, mas não idealizando mestres de cultura popular. Eu acho que isso é fundamental, não é colocar na ideia da ingenuidade ou da pureza, etc. e tal, é a gente mostrar as contradições que estão ali por trás, os desafios, as lutas, as dificuldades, né? Que esses mestres apresentam, né? Todo o conjunto de situações que a gente está ali colocado, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que construir isso juntos e tem muito a aprender, né, com eles, assim, com elas, com esses mestres e mestras, mas eu acho que a gente tem um papel nisso também, que eu acho que a gente não pode deixar ser apagado, nem ser confundido, né, com uma universidade ou com instituições como se fosse simplesmente manipulação ou simplesmente apropriação. A gente tem um papel fundamental de estar dentro dessas instituições, mudando elas por dentro, ocupando as frestas, né, exatamente para que essa universidade seja cada vez mais democrática, para que as instituições tenham um papel sério e democrático, ajude a construir um país melhor, né? Então, enfim, queria também falar da felicidade que está com Bianca, né, que falou que vai fazer uma fala inicial sobre o fandango, resumindo tudo que é o fandango. Ela falou aqui para mim, pediu muito para fazer isso. E tem aqui o meu querido Leandro Diegues também, que é um parceiro de longa data. Eu conheci ele, usava calça curta ainda, garoto que fazia oficina lá, né, e tal, e hoje um grande parceiro, ocupa cargo, inclusive, de gestão pública, né, em Guaraqueçaba, tendo um papel fundamental também como gestor público, que é outro lado também que às vezes a gente sempre desqualifica, né, e como é importante esse papel. A gente tem gente aqui do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, né, tem gente das academias, como essas pessoas aqui, Mariana, né, que tem toda uma trajetória como produtora cultural, ao qual eu me identifico também, como produtores, às vezes também são sempre vistos como oportunistas, né, como pessoas que são superficiais, que fazem o trabalho, às vezes, só se utilizar e se apropriar. E eu acho que é fundamental de entender também que a gente tem muitas formas de fazer e que a gente tem que estar junto com pessoas, né, que constroem com essa visão que a gente tem mais democrática de sociedade e de mundo, né?
Então, em primeiro lugar que eu queria, uma pena que a gente não pode, em nome de Deus, comece e Deus queira começar, né, Leandro? Não religiosamente falando, mas em termos de uma cantiga, né, de fandango fundamental, que quando a gente fez um encontro lá no Centro de Folclore, começou tocando, a viola tocando, e aí o Leandro vai falar hoje por que ele não está tocando, inclusive, eu vou deixar, obviamente, isso para ele, mas normalmente a gente abre quando faz essas parcerias, essas conversas, essas falas, com música, né, que eu acho que com parte da manifestação viva também acontecendo, né? Eu queria só resgatar um pouquinho, né, o que eu vi nesse cenário, e a partir de onde eu falo também, que é o fandango como manifestação cultural. Ele ocorre, e aí, não sei se depois você pode colocar um pouquinho, na página do Observatório, tem um mapa lá, desculpa, eu não tinha te pedido isso antes, mas assim, como é a página do Observatório, eu imagino que não seja muito complicado. E aí lá tem na parte da cartografia, né, tem um mapa lá específico, que eu acho legal deixar, porque nem todo mundo conhece essa região. A gente está falando de uma região que pega ali o litoral sul de São Paulo, norte do Paraná, que foi uma região que eu acabei de conhecer por causa de um outro projeto que eu estava fazendo de pesquisa, etc., sobre tocadores e compositores de rabeca, né, de viola. E aí, nesse projeto, eu e a Joana, que era minha companheira na época, aliás, ela é minha companheira até hoje, não é mais casada comigo, mas companheiros e parceiros somos muito até hoje. E nessa região aí, que pega essa fronteira, né, entre São Paulo e Paraná, na verdade, a marca mais preservada de Mata Atlântica que a gente tem, né? Por exemplo, não tem muita comparação com o sul do Rio de Janeiro, por exemplo, onde está Paraty, Angra, né? É uma região muito rica, mas essa região aí ela é praticamente o dobro desse restante de Mata Atlântica que a gente tem no país. E é uma região onde essa serra, ela beija o mar, né? Exatamente. Então, isso acontece aqui no litoral do Rio, sul e norte de São Paulo, litoral norte de São Paulo e sul do Rio, né? Que pega ali Ubatuba, Paraty, Angra, né? Etc. E vai acontecer de novo nessa outra região, exatamente quando a Serra do Mar encosta e beija a praia, né? É aquela situação da gente ter cachoeira desaguando no mar, né? Então, a cultura caiçara, ela nasce um pouco desse encontro da serra, né? Da cultura rural, com a pesca, com o mar, etc. e tal, de uma mescla de atividades, vamos dizer assim, de vida, né? Eu não vou falar de sobrevivência, que parece estar resumindo as pessoas a isso, a sobreviver, mas uma forma de viver, né? Que tem muito a ver exatamente com uma série de formas, né, de produção, por exemplo, da agricultura, de subsistência, de comércio de um pequeno excedente, da caça, da coleta, né, enfim, e da pesca também, porque eu falo isso porque muitas vezes se associa a cultura caiçara exclusivamente à ideia de pesca. Isso não é verdade, também não é a única manifestação de forma de vida que é ligada à pesca. Por exemplo, você tem jangadeiro, você tem, né, outras regiões do Brasil que a gente reconhece outras formas que a gente chama de vida mais tradicional, que não é necessariamente cultura caiçara, né? Então, nessa região aí, que a gente trabalhou mais especificamente nesse litoral sul de São Paulo e norte do Paraná, eu estou falando dos municípios de Cananéia e Iguape, por exemplo, né? E estou falando do sul de São Paulo e no norte do Paraná, Guaraqueçaba, que faz fronteira aí com o litoral Paraná-São Paulo, né? Cananéia e Guaraqueçaba, e também falando de Paranaguá e um pouquinho mais para cima de Morretes, por exemplo, e de outros municípios vizinhos. Essa região, esse recorte, foi o que a gente trabalhou num projeto que a gente fez por uma ONG aqui do Rio de Janeiro, chamada Associação Cultural Capuré, né? Da qual fizeram parte muitas pessoas bacanas que estão aí espalhadas hoje, como Daniel Bitter, professor de antropologia da UF, Gustavo Pacheco, que está no Itamaraty, Edmundo Pereira, que é professor do Museu Nacional, a Joana Correia, né? Enfim, um monte de gente bacana, e que a gente se juntou, um conjunto de produtores, antropólogos, estudantes, etc. e tal, que gostavam e trabalhavam, queriam trabalhar a sério, a fundo, com profundidade, com as culturas populares, e a gente foi nessa viagem sobre Rabeca para essa região, conheceu mais profundamente essa região e identificou uma questão fundamental, que de um lado eram jovens que a gente via em todos os lugares querendo fazer coisas e não tinham, às vezes, muito acesso, né, a uma memória, aos mais velhos, perdeu-se ali, né, criou-se um certo espaço, né, um hiato, entre as gerações anteriores, que eles ouviram falar, viram alguma coisa escrita ou gravada, mas não conviveram com essa geração, e a gente sabe qual é o papel da convivência, da conversa, à beira de uma roda, à beira de uma fogueira, tem para a cultura, né?
e quando você perde isso, o impacto que isso gera. E a gente via, de outro lado, também uma população mais velha, na sua faixa aí de 70, 80 anos de idade, pelo menos, alguns inclusive bem mais velhos. E a gente via que esses mais velhos ali tinham uma preocupação muito grande com uma coisa que sempre estava dizendo que ia acabar, enfim, esse discurso a gente conhece, bacana, né? Enfim, chame como quiser, retórica da perda, né? Do Reginaldo aí, né, Nina? Tantos nomes que eu poderia falar um pouco sobre isso, mas uma sensação muito grave de que eles eram a última geração que detinham um certo conhecimento, uma certa memória, então tinha uma preocupação e, por outro lado, também tinha um apego àquele conhecimento, àquele saber, não querendo muito passar, com um certo medo de passar para os mais jovens ou para outros grupos e deixar de ser um detentor daquilo, né? Então, a gente identificou nessa região uma potencialidade enorme, né? Uma das regiões mais preservadas de Mata Atlântica, sim. É uma madeira abundante na nossa região, lá, né, em áreas alagadiças. E todo mestre fandangueiro sabe que quando corta uma cacheta, uma árvore de cacheta para fazer um instrumento desse, ali naquela mesma árvore que você consegue fazer uma média de 6 a 8 violas, instrumentos menores mais ainda, né? Esse daqui é um machê, a viola é maior, o dobro do tamanho. Você consegue fazer e usar aí por 30, 40 anos. Enquanto isso, em 8 anos, nasce de 4 a 8 brotos naquela mesma árvore que você derrubou, né? Então, teoricamente, é algo feito de cima para baixo, né? Corta porque tem indústria, tem empresas grandes usando da madeira para fazer lápis, para fazer outras coisas. E nós que somos detentores dessa manifestação do Fandango Caiçara, que precisamos disso, não podemos cortar, infelizmente. Mas eu trouxe aqui para ser bem provocativo, para mostrar o machete, para mostrar a cacheta, que a gente não pode cortar. E também para falar sobre esse período que a gente está, o porquê que a gente não vai tocar, né? Nós estamos no período da quaresma, né? Então, a cultura caiçara ela é intimamente ligada com a religiosidade, né? E nesse período a gente costuma, depois do carnaval, o carnaval se toca as 4 noites de carnaval, a gente chama lá bailes de intrudo, né? Então tocamos as 4 noites e na terça-feira até 11h59, para tudo fandango, não toca. A partir da meia-noite já não toca mais. A gente guarda os instrumentos e ao meio-dia da quarta-feira de cinzas a gente tira todas as cordas do instrumento ou afrouxa, que é o caso do meu aqui, afrouxa a corda dos instrumentos, coloca dentro das capas, das sacas, né? E coloca ele virado com a boca para a parede assim, tá? Para não tocar. E aí eles ficam 40 dias esperando a gente sair desse período, que esse período é um período de reflexão, é um período de respeito, de tradição. Tradicionalmente, nossos mestres faziam assim, e a gente mantém-se ainda fazendo assim, dessa forma. O mestre Leonildo era um que não deixava tocar o instrumento dele na quaresma, nem mostrava, né? Então, por respeito a eles, a gente mantém essa tradição fazendo dessa mesma forma. E depois, nesse período de 40 dias, a gente fica construindo instrumentos, né? Trabalhando outras áreas da cultura caiçara. Tem essa restrição de não tocar, não dançar, não cantar. E depois a gente volta e faz o baile de sábado de aleluia. Agora, semana que vem, dia 19, tem em todo o território caiçara. Esse território caiçara que a gente fala, o Alexandre mostrou no mapa ali, compreendido para a gente essa área aí no estado do Paraná, a cidade de onde eu venho, né? Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes, eu sou de Guaraqueçaba, né? Então, compreende todo esse litoral aí que passa por Canané e Iguape. A gente acabou nesse movimento de parceria e com instituições, através do Museu Vivo também, reconhecendo que o território vai além do que isso que a gente imaginava ser o território caiçara, porque tem outros lugares que fazem fandango também. Em Paraty, por exemplo, também é feito fandango caiçara, né? Tem grupos lá de fandango caiçara, inclusive Ubatuba, Paraty. A gente foi convidado para estar o mês que vem em São Sebastião, pela primeira vez, participando do encontro de fandango que vamos fazer lá, né? Então, Paraty, e daí estendendo aqui para a parte do sul também,
a gente acabou, o ano retrasado, descobrindo que em Itapuá, Santa Catarina, na Baía da Babitonga ali, também tem um grupo de fandango e só de mestres de mais idade. Era uma preocupação nossa antes do Museu Vivo. Eu trabalhava com teatro de bonecos, a gente tinha um grupo de teatro de bonecos lá, e dentro do grupo de teatro de bonecos a gente trabalhava, dava uma pincelada na cultura local, no fandango, mesmo sabendo que a gente tinha até meio que um receio de trabalhar com fandango, sinceramente, porque o pessoal usava, o fandango é coisa de velho, então não faça. Então a gente tinha meio que um receio de fazer na época, até por desconhecer a cultura e a importância que tinha, e a gente mesmo assim trazia para dentro das nossas peças de teatro de bonecos algumas modas, algumas cantigas, algumas coisas que mostravam o fandango caiçara. E sempre ouviu falar que o fandango ia acabar. O fandango vai acabar. O fandango vai acabar. O fandango já teve uma época de pausa, né? No estado do Paraná ficou proibido. Eu acho que lá na década de 60, 70, se não estou enganado, ficou proibido. E a gente teve sempre isso na nossa cabeça. Quando veio o Museu Vivo com essa proposta de trazer todo esse pessoal para fazer um encontro, para registrar, para colocar num livro, gravar CD, a gente viu que era além daquilo que a gente imaginava o fandango. Não ia acabar não, porque tinha muita gente fazendo. E o nosso desafio era esse, né? Fazer a salvaguarda, que a gente já vinha fazendo de certa forma, porém de maneira mais efetiva, né? Então a gente iniciou essa mobilização entre os grupos, entre os mestres, no território, essas parcerias também de fazer bailes e encontros e tal. E hoje, graças a Deus, hoje a gente tem um circuito do fandango caiçara que acontece. Então, todos os grupos tocam durante o ano inteiro, com esse período de quaresma fazem a pausa, e depois da quaresma, sábado e aleluia, começam o calendário que a gente fala, o calendário do circuito do território caiçara, circuito do fandango. Paranaguá faz uma festa nacional do fandango caiçara, reúne todos os grupos do território, e isso, gente, a gente está falando assim de uma mobilização que vai de quase 100% só dos mestres, dos coletivos, dos grupos, quase não envolve instituição governamental. Então, as instituições governamentais favorecem com o mínimo de estrutura quando tem apoio delas, né? Então, a gente se mobiliza e reúne esses encontros de fandango que a gente faz no território. São eles feitos por Paranaguá, que começa ali. Depois, em setembro, tem Iguape. Em outubro, tem Cananéia, que faz no dia 12 de outubro, no feriado, né? E Guaraqueçaba tem uma lei específica, dia 6 de outubro, que promove a Semana do Fandango Caiçara, a Semana da Cultura Caiçara. É uma lei, né? Uma lei municipal proposta por nós, membros dos grupos de fandango, propusemos lá para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, sancionado. Em 2015 foi essa lei, em 2016 não teve nada, em 2017, a partir dessa reunião que a gente fez com outros coletivos de outros territórios, a gente começou a mobilizar esse circuito. Então, de 2017 para cá, a gente realiza esse circuito do Fandango Caiçara, que acontece ali, começando em Paranaguá, Guaraqueçaba, Cananéia, começa em Paranaguá, Iguape, Guaraqueçaba, Cananéia, Ubatuba, e esse ano parece que em dezembro vai ter em Paraty, festa do Fandango Caiçara. Então, isso fortaleceu demais os trabalhos que a gente executa no território, fortaleceu demais a nossa tarefa de salvaguarda, digamos assim. Pois a gente faz a salvaguarda diariamente, involuntariamente, sem saber, né? A gente, por estar fazendo fandango, por estar atuando no território, a gente acaba fazendo a salvaguarda. Para quem não conhece o fandango, eu vou pedir para a Iria passar um trechinho de uma apresentação, é lá do YouTube, lá, Iria, por favor. Esse daí eu tocando uma chique, depois a gente mostra, tá? Não é agora. Esse daqui foi o revive de Fandango Caiçara, que foi feito lá em Guaraqueçaba. Eu quero que o Alexandre veja, observe alguma diferença. Foi feito em Guaraqueçaba no ano passado, esse evento que a gente promove
em parceria com outros coletivos, outros mestres de outros municípios que são desse território aí, caiçara que a gente diz. Tá? Essa é uma moda, a primeira moda do fandango caiçara, ela se chama nu, é uma moda batido, a gente dança com tamancos no pé, tamancos de madeira, né? E aí, nessa apresentação específica, nesse início de baile, a gente convidou todos os grupos que estavam presentes para entrar na roda. Nem todo mundo dança, né? Mas a gente convidou todos os que sabiam dançar para entrar na roda para fazer essa moda do Anui.
Essa daí é a moda do ano. Observou alguma diferença de antes para agora? Muitas luzes coloridas. Muitas luzes coloridas, verdade. Então, nosso desafio acaba sendo assim, como continuar fazendo fandango, fazendo a salvaguarda do fandango, e mobilizando a juventude para aderir a essa manifestação, para praticar, para se reconhecer e se identificar, como foi um processo que todos nós passamos também. Eu passei por esse processo. Depois, pós-Museu Vivo, acabei descobrindo que meu avô era mestre de roda, dançava com tamancos assim também. Eu fui pro lado das cordas da música, né? Só toco instrumentos, danço também, mas canso rápido, então prefiro ficar aqui nessa parte da música. Então eu acabo me redescobrindo como que essa tradição é tão minha, né? Tão autêntica do nosso território, tão minha que o avô da minha esposa falou, não, eu não conhecia o meu avô, e aí ele falou, não, teu avô, poxa, teu avô era mestre de roda, ele que fazia os fandangos, ele que puxava aqui, ele que fazia mobilizar o pessoal para dançar. Pô, maravilha, então, com certeza está enraizado na minha cultura, né? E o nosso desafio é esse, trabalhar essa salvaguarda e fazer o nosso patrimônio material do Brasil, desde 2012, Alexandre, isso mesmo, tinha falado, se perpetuar. De 2012 para cá, a gente começou a se organizar também, juntamente com o IFAM, em reuniões e conversas com o IFAM, os grupos e os mestres começaram, e de certa forma os parceiros também, a trilhar um caminho para a construção de um plano de salvaguarda, né? Em 2014, eu acho que a gente se reuniu em Iguape, você estava também, né? Em 2014 a gente fez a primeira conversa para alinhar, se adequar, né, ao que o IFAM tinha como proposta para a construção de um plano de salvaguarda. Em 2014 a gente conseguiu, de certa forma, a construir um coletivo que começasse provisório e começasse a pensar a salvaguarda desse patrimônio. De lá para cá teve o O de Casa, né, o projeto O de Casa, que reuniu também integrantes de cada cidade que compõe o território para pensar em práticas e projetos que favorecessem a cultura caiçara. E em 2017 a gente conseguiu fazer nos municípios a primeira eleição, porque para ser membro do Comitê de Salvaguarda tem que ser eleito pela comunidade, tem que ser pessoas que trabalhem com a cultura e que a comunidade reconheça como, né, pessoas importantes para trabalhar com esse patrimônio. Então, em Guaraqueçaba fomos eleitos, eu e mais duas pessoas, o Renato, que é de uma comunidade chamada Ilha do Superagui, Renato Cardoso, e Renato Pereira, que é de uma comunidade chamada Ilha das Peças, ali na região de Guaraqueçaba. Então, ficou acordado que cada município elegesse 3 membros para o Comitê de Salvaguarda, para o Coletivo de Salvaguarda: Paranaguá, Guaraqueçaba, Cananéia, Iguape e Ubatuba. Esses 5 municípios a princípio. E hoje, como eu falei, a gente já está estendendo para Paraty também, né? O coletivo vai ser ampliado para Paraty e para Itapuá, que também vão ter 3 membros para compor esse comitê. Atualmente, nós estamos finalizando o nosso plano de salvaguarda do fandango, de 2012 para 2025, que é um tempinho, né? A gente está finalizando esse plano para salvaguarda. Ainda não temos ele completo. A gente tem agora um próximo encontro no mês de setembro para finalizar esse plano de salvaguarda. Mas esse plano de salvaguarda ele é somente no papel, né? Ele é um plano formalizado somente no papel, porque a gente vem fazendo tudo aquilo e mais um pouco do que a gente propõe, a gente vem fazendo dentro do território, vem ensinando, vem tocando, mobilizando. O Alexandre falou das festas que o fandango era, que acontecia um fandango. Esse tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, a gente foi convidado para tocar no aniversário de 15 anos. E tocamos porque a integrante a menina que a aniversariante era integrante do nosso grupo. Fomos convidados, a família fez questão de fazer uma festa de aniversário dela, para ela, debutante, e com a música Fandango Caiçara. Tocamos o Ambu, fizemos esse batido, mostrando no vídeo aí, e fizemos a apresentação. Então, assim, o Fandango veio ocupando alguns espaços, veio ocupando
algumas coisas que antes, até antigamente não era um espaço. A organização nossa se deu através dos grupos a partir do momento que a gente começou a perder o território, que a gente começou a ver que você não pode mais sobreviver dentro do território para tirar uma madeira para fazer um instrumento. Você começa, os mestres começaram a migrar para os grandes centros, né? E aí a gente começou a se ver meio que, de certa forma, meio que reprimido, né? Então a organização do Fandango Caiçara hoje se dá totalmente através de grupos. Todos os mestres de fandango hoje tocam dentro dos grupos, né? Nessa organização. Eu acho que tem mais um videozinho ali para mostrar um videozinho. Esse daí nós vamos cortar, tá aí, eu vou fazer mais curtinho porque ele está muito longo. É aquele 2 lá, o 2, isso. É bom que a gente coloca uma ordem aí, né? Eu confundo tudo você na hora da fala. Essa daqui é a Festa Nacional do Fandango Caiçara, lá em Paranaguá. O bailinho que a gente fala do fandango, ele é um baile que ele é um pouco breve, né? Ele é curto. Você tem que aproveitar o momento, né? O Alexandre sabe. Ele geralmente começa no início da noite e termina só quando o sol nasce no dia seguinte. É um baile meio breve. A gente chama assim de baile amanhece, porque enquanto não amanhece, o pessoal não sai do baile. E aí o pessoal fica gritando lá. Quando acaba as modas, vocês vão ver o que eu vou falar aí. Quando acaba o intervalo de um verso, o mestre, quem está tocando viola, quem está de mestre ali com o grupo, sempre fala assim, amanhece! E não amanhece, claro. E aí o pessoal troca de par para continuar dançando. Vocês vão ver aí, vou mostrar um trechinho aí. Coloca lá no finalzinho aí, só pra gente ver, fechando o baile ali. O povo já não aguenta mais dançar. Aí, tá bom. Só tem uma superior também. Caramba, já viram muito, né? Deixar vocês com vontade num baile desse. Uma das
coisas que a gente tem feito, né? Essa moda em específico, quis trazer para mostrar para vocês. Essa moda é uma moda lá da ilha de Superagui, que o povo já não canta mais. Essa moda aí, a domingo eu fui passear, se chama, é um dondom, né? Um estilo dondom. E os mestres lá do Superagui já não cantam mais essa moda, não cantam. E aí entra o nosso trabalho, né, do grupo Fandanguará, de resgatar essa moda e trazer ela à tona. Hoje, todos os grupos do Fandango tocam. Tem grupo querendo gravar essa moda. Tem uma coisa que eu achei interessante, que a gente ficava com certo medo, aquele olhar às vezes que é mais de pesquisador do que outra coisa, né? Mas a gente ficava com medo de uma certa padronização do repertório, né? Porque quando a gente foi gravar, tinha um repertório muito específico. A gente reconhecia aquela galera lá de Guape, a galera da Jureia, aqui, não sei o que lá, o jeito de fazer, né, a rabeca, o número de cordas, o número de cravetes que se usava, tudo era muito característico de determinadas localidades. E o interessante é que esse repertório ele se espalha pelos CDs, pelos encontros, né, mas as pessoas sabem de onde são as músicas, é impressionante isso. Ele mantém uma memória viva de onde são essa música lá de Superagui, essa daqui de não sei aonde. Esse jeito de tocar que eu vou tocar agora é de não sei aonde. Não há uma perda dessa diversidade, pelo contrário, é um reconhecimento dessa diversidade e um fortalecimento dessa memória. Isso, a gente, de ouvir a moda, a gente já fala de onde que é qual é o mestre que está tocando. E legal do Alexandre citar isso, porque não são modas que estão, geralmente não estão em CDs, não são gravadas, não estão no Spotify. Hoje tem vários grupos que já colocam no Spotify. A gente está com uma proposta também do Fandanguará fazer uns colocar no Spotify. Mas a gente reconhece pela vivência, pelo contato, por estar próximo dos mestres, tocando com eles, saber o jeito que eles tocam. Então, essa moda aí a gente refez ela, pegou ela e claro que demos uma garimbada nela para trazer mais para a atualidade. Viu que tem uma hora que a gente para com os instrumentos, fica só a voz, para atrair o público jovem também, para o jovem se identificar com isso e se apropriar disso, né? Falando do público jovem, vamos para mais um videozinho curtinho ali para complementar minha fala, que fica mais fácil que eu falei, é melhor eu tocar, viu? Vou mostrar para vocês o som desse instrumento, que é o machete, que é o instrumento, não é, gente, o ukulele, não é um cavaquinho, ele é um machete do fandango caiçara, tá? Ele tem 4 cordas igual o cavaquinho, ele tem 4 cordas igual o ukulele, ukulele é cordas de nylon, porém, ele é um instrumento unicamente usado no fandango caiçara, tá? Então ele tem uma afinação um pouco diferente. Uma das coisas que a gente tem feito também, tem pego, no caso ali, a gente usa muito das redes sociais, nosso grupo, nosso trabalho é muito com as redes sociais, e funciona bastante porque a gente atinge um público bem jovem, e o pessoal acaba se interessando e acaba indo participar do grupo, conhecer a manifestação, enfim. Eu sempre faço aí uns ponteados, o que não se fazem mais no fandango. Antigamente era muito comum os mestres pontear, tem até na gravação lá do Museu Vivo um ponteado do, aí eu acho que era Zé Pereira, né? Zé Pereira que tá tocando ponteadinho lá? Não, de machete. E aí eles não fazem mais. O que a gente tem feito é fazer o ponteado em cima da música cantada, né? Da moda cantada. A moda está cantada e a gente ponteia. Eu sou músico, a gente faz o ponteado do machete em cima da moda cantada. Esse daqui é uma moda, eu acho que a Alexandre vai conhecer. Pode ir passando, por favor. Rapidinho. Essa aí é curtinha. Vou deixar o Alexandre cantar isso daí, porque eu pode criar rápido agora essa. Para fechar então a minha fala, vou mostrar só mais um vídeo e fazer uma fala final. Só mostra aquele da... Esse daí, 3.
O que a gente tem feito também é tem registrado toda a nossas andanças por aí, levando o fandango, mostrando, a gente tem registrado e o pessoal do grupo mesmo, os jovens que participam do grupo, eles se encarregam de fazer esses videozinhos, mostram o making off da viagem, das brincadeiras. Hoje tem fila lá para participar do grupo, a gente abre o grupo para todo mundo. Estava falando para o Alexandre até então, quando ele nos conheceu, nós éramos em 8, 10 pessoas. A gente chegou a ter 51 integrantes dentro do grupo. Daí pensa quando tem viagem, como que faz para levar 51 pessoas? Agora a gente está meio que restrito e a gente vai colocando o pessoal conforme vai aprendendo, daí a gente faz grupos para determinados eventos e aí eles se encarregam de fazer esses vídeos e fazer essa mobilização, de certa forma, de fazer a salvaguarda do fandango, né? Então, dos eventos que a gente participa, do trabalho que a gente faz, eles acabam sempre produzindo um videozinho e postando nas redes sociais. E essa galera aí, tudo a moçada que está participando agora, eu estava até comentando com o Alexandre, são netos, bisnetos dos mestres de quando eu comecei a aprender. Eu sou jovem ainda, mas são os netos dos mestres, alguns já se foram, né, que estão agora, depois que os avós se foram, eles viram a importância de estar participando da manifestação. Quando tinha em casa até não se atentavam tanto, mas agora se atentam e estão participando, estão produzindo, estão promovendo o Fandango Caiçara. Não sei se falei bastante, né? Tá. Então, hoje tem um pouquinho esse do trabalho que eu faço lá em Maraxaba. Eu falei, né, a gente tem atualizado agora o Comitê de Salvaguarda do Fandango Caiçara. Temos 3 representantes de Maraxaba, agora com 2 suplentes também. Esse ano passado a gente teve essa nova formação, né, do comitê. Esse é um pouco do trabalho que eu realizo no território. Quero mandar um abraço especial aqui, aproveitar para a professora Mariana que está aqui. Ela trouxe o Fandanguará para cá, para o Rio de Janeiro, em 2016, para participar do Festival Nacional de Cultura Popular, né? A gente veio aqui com muito prazer, muita alegria, se apresentamos, tivemos 2 apresentações. Mandei o convite para ela, ela apareceu aí. Isso, nas Olimpíadas. Quase que a gente ganhou medalha. Mas é isso, então, gente. Obrigado, viu?
Muito obrigada, Leandro, por falar também da sua relação com o fandango. Eu fiquei, né, muito impressionada também com os vídeos. Esse último vídeo você mostrou o pessoal jovem, né, indo viajar, e nesse processo todo. Mas o primeiro vídeo que você mostrou também, a participação na roda, majoritariamente de adolescentes e crianças, né? Dançando também. Então é impressionante, né? Diante desse temor que há pouco tempo, né, circulava do fandango acabar, a gente vê tantas crianças e jovens assim na roda, não apenas tocando fandango, mas dançando também. Só o último vídeo que apareceu aí, que teve uma moda aí tocando, essa tá no Spotify, tá? É importante eu falar também dessa. Essa está no Spotify, é do mestre Aurélio Domingues, lá do Paranaguá. Ele é um grande mestre para nós também. Eu fiz esse machete aqui junto com ele lá em Paranaguá, em fevereiro, que a gente fez esse machete. Foi em fevereiro. Então você vai encontrar no Spotify, mestre Aurélio Domingues, você encontra todas as modas dele. Você falou, eu lembrei. Uma fala dele nesse encontro que teve, que só tem jovens, ele falou assim: Leandro, eu vou ficar até meio que do ladinho aqui, porque você já percebeu que os mais novos, os mais velhos aqui da festa é eu e você? Eu não, é você, eu não. Bom, pessoal, agora eu vou abrir aqui as perguntas, considerações. Já temos várias perguntas. Vou começar com o mestre Paulão, que ele levantou a mão, né, em primeiro aqui. Aí eu perguntei a Papum, primeiro parabenizar, adorei. Nunca tinha visto o professor Alexandre falar tanto do instrumento. Minha pergunta é, quando é que eu posso comprar esse instrumento aí? Quero levar lá para o nosso museu vivo. Essa é a pergunta, gostei. Você entende? Então, já foi uma pergunta aqui para gravar, né? Bom, Leandro, primeiro parabéns. É Machete o nome do instrumento? Ah, legal. É que eu estou querendo fazer uma área lá, no nosso espaço, né? Só para instrumentos, né? E ó, muito interessante, eu não sei se vocês que confeccionam se vendem, né? Perguntar não custa nada, né? Então fica aí a pergunta e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vou responder então o mestre Paulão. Hoje eu conheci ele pessoalmente, né? A gente faz parte do grupo da Rede de Culturas Populares, lá, tá lá hoje, me apresentei para ele ali. Mestre, esse instrumento aqui, geralmente, lá no território, lá, os mestres de fandango, eles não comercializam. Eu vou te passar uns contatos do pessoal que faz, né, constrói e tal. E por que eles não comercializam? Porque a demanda é grande dentro dos grupos, eles não conseguem produzir para atender todo mundo que toca, todo mundo que faz. Eles acabam não comercializando. Então, mas eu tenho os contatos de algum amigo lá que ele produz lá e passo para o senhor aí, professor Adquiri. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer muito a participação de vocês. O Leandro viajou muito para chegar aqui, né? Quantas horas? Eu saí ontem às 7 horas da manhã. Saí ontem às 7 horas da manhã de Guaraqueçaba, vim até Paranaguá, cheguei 8 horas em Paranaguá, de barco, né, táxi náutico. Paranaguá vim até Curitiba, daí de Curitiba para o Rio. Olha só. Eu cheguei aqui no Rio, era 5h30, eu acho, 6 horas. Agora o observatório, a rede de pesquisadores tem que ir para lá, né? Então a gente podia combinar agora uma reciprocidade, né? Assim, para conhecer esse lugar, né, que nos instigou tanto, né, Bianca? Mas eu achei importante, assim, que eu queria, um comentário que você fez, em relação ao patrimônio cultural e a questão ambiental. Eu acho que esse é um ponto, assim, que hoje vem sendo muito debatido no campo patrimonial, né, porque nós temos, de um lado, né, a questão de desastres ambientais, questões ambientais que prejudicam o patrimônio cultural, mas nós temos também, muitas vezes, um excesso e políticas assim, que são equivocadas, né, nessa questão ambiental, né? Então, você comentou algo que é muito importante da gente refletir, né, que é esse fato de que vocês há anos, décadas, séculos, né, assim, fazem um instrumento usando uma árvore
né? E vocês estão proibidos de usar a árvore, né? De manejar, né? O manejo, né? Não sei se é unidade de conservação, né? Então, essas questões assim, dos conflitos entre as políticas ambientais e as políticas culturais, né? Esses dois campos. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Acho que a gente teve também um momento no Instagram que a gente fez uma conversa, né? Alexandre foi o Dauro. Né? E o Dauro trouxe muitas questões em relação a Paraty, né? Assim, de empreendimentos imobiliários, de questões ali que estavam viabilizando a vivência caiçara, né? A questão dos caiçaras, assim, que ficam ali, é uma cultura assim, comprometida também com a questão da pesca predatória, são muitas questões que envolvem, né, assim, essa cultura, né, que precisa ter alguns elementos para acontecer. Né? Então, queria comentar sobre isso. Né? Não sei se a gente vai fazer uma roda de perguntas ou... Como é que você prefere? Você prefere responder? Ou fazer o... Então, deixa eu responder. Eu vou iniciar então respondendo, professora, e depois o Alexandre complementa aí. Existiu, acho que há 2 anos atrás, o pessoal de Paranaguá, ali, 3 mestres de Paranaguá, incluindo o Aurélio, né, mestre Aurélio Domingos, eles conseguiram uma portaria com o IAT, né, para liberação desse corte da madeira da cacheta. Mas veja bem, algo específico, né, com entendimento do IFAM, algo específico para 3 mestres ali na cidade de Paranaguá, na Ilha dos Valadares. Né. Esse território é enorme e a gente tem muito mais que 3 mestres. Né. Então a gente está vendo a possibilidade da ampliação dessas liberações através das portarias. Ainda nada certo, né? Eu iniciei um diálogo com o pessoal ali, até que em Paranaguá, em Guaraqueçaba, tem um escritório lá e se mostraram, né, acessíveis e até querem contribuir com isso, mas a gente tem essas proibições do corte da cacheta, mas especulação imobiliária também, em Paraty, em Ubatuba. Todo o povo caiçara, ele foi, de certa forma, ele foi ludibriado para sair do seu território. Né? Então, todo o povo caiçara teve que migrar para outros lugares. E a gente fala assim que, dos desafios que a gente tem, o da cacheta ainda não é o maior, né? Não é o maior, que a gente consegue construir instrumentos com outras madeiras legais também. Né? Então, rapidamente, eu acho que 2 coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é que desde o primeiro encontro de Fandango-Cultura Caiçara, que a gente organizou em 2006, o segundo foi em 2008, os 2 em Guaraqueçaba, a gente não fez só encontro para se reunir, tocar, mas também fazia rodas de conversa temáticas, né? Fazer exposições, fazer oficinas, né? Era um espaço de encontro, desde o clube, onde todo mundo tocava junto, ao espaço de show de cada um, mas também mostra de filme, né? Oficina, para, enfim, passar os conhecimentos adiante também, e sempre com rodas de conversa temáticas. E essa questão do conflito, né, com a questão ambiental, socioambiental, melhor dizendo, né? Sempre foi um tema que a gente debateu desde o primeiro momento, porque isso era muito trazido, né? Eles não queriam ser vistos como simplesmente tocadores ou construtores de instrumentos de uma manifestação cultural dissociado do universo do território que eles habitam, né? Então, se eles estavam ali, mas estavam proibidos, né, de tirar a cacheta para poder fazer a viola, para poder fazer o manchete, a rabeca, o adufo, que eles chamam a espécie aquele instrumento de percussão que eles tocam mais em pé, né, semelhante a um pandeiro. Não gosto de chamar de pandeiro artesanal, assim como eu não gosto de chamar rabeca de violino artesanal. Você sempre coloca ele num lugar de precariedade, né? Então, são outros instrumentos. Então, esse era meu debate com o Antônio Nóbrega eterno, eu sempre briguei com ele por causa disso. Mas, enfim, o que acontece é que esse debate sempre foi um debate muito difícil, porque existe um conservadorismo muito grande no debate ambiental que não aceita ceder. Né? Obviamente que existem pessoas abertas ao diálogo que vêm intencionando esse debate. Eu citaria
talvez a pessoa mais importante nesse campo de debate, o professor Antônio Carlos Diegues, um caiçara, professor da Universidade de São Paulo, que tem uma obra, uma vida dedicada a isso, né? Ele tem um livro, inclusive, que é uma referência enorme, que é o Mito Moderno da Natureza Intocada, né? Ele tem um livro fazendo uma crítica também às grandes ONGs ambientalistas, sempre bateu muito de frente e denunciou o papel, né, que o movimento ambientalista, parte dele, como ele se tornou conservador e reacionário no Brasil. Ele nasce no movimento de resistência à especulação imobiliária, a luta contra, inclusive, a ideia de se instalar, por exemplo, no caso de Iguape, né, uma usina nuclear, né, nessa região de Iguape, que era Iguape 4 e 5, na época, pela Nuclebras, o projeto de continuidade de Angra 1, 2 e 3, era a instalação, por isso que foi criada, inclusive, estação ecológica em Iguape, porque era uma área prevista para a construção de usina nuclear. Quando essa obra não acontece, havia toda uma expectativa, por exemplo, de se construir no local megacondomínios, né? Exatamente transformando a natureza nesse ativo, né, de venda de uma natureza exuberante, né, etc. e tal, pura, natural, e etc. para essa classe mais abastada poder viver. E isso a custo, obviamente, de expulsar comunidades tradicionais desses territórios e transformar, né? Tem obras lindas, por exemplo, Luiz Perequê, compositor, poeta de Paraty, falando sobre isso, inclusive, né? Que eu acho que é talvez a obra mais conhecida, né, do universo caiçara, assim, dos poetas, compositores, talvez ele seja o autor, compositor mais conhecido, que falam bastante disso, como é que o caiçara ele vai sendo colocado no lugar do guarda, que vai dizer proibido a entrada na porta de um condomínio, por exemplo. Ele tem obras lindíssimas abordando isso. Então, você tem esse movimento, por exemplo, no caso de São Paulo, né, que é o nascimento do movimento ambientalista brasileiro. Ele se dá muito no caso da Jureia, da Estação Ecológica da Jureia, e aqui no caso de Paraty, né? Enfim, com a ideia lá, por exemplo, da resistência ao condomínio Laranjeiras, etc. e tal. Esses dois lugares são lugares do nascimento de um movimento ambientalista brasileiro num processo de redemocratização, no final da ditadura para o processo de redemocratização. E aí, no primeiro momento, esse movimento ambientalista ele se coloca muito ao lado, falando com as comunidades tradicionais que era importante criar unidades de conservação para protegê-los da especulação imobiliária. O problema é que quando eles conseguem essa virada, né, exatamente em São Paulo, na época era o governo Franco Montoro, né, etc., que se abre um pouco para esse debate, etc. e tal, de barrar os megas condomínios, né, e criar estruturas de defesa, esse movimento ambientalista rapidamente passa a tratar essas comunidades tradicionais como invasores. E lá eles estavam habitando há tanto tempo, inclusive por causa delas, muito dessa ambiente, né, vamos dizer assim, muito exuberante e biodiverso, foi mantido, preservado ali, sendo usado, né, mas com saberes, com técnicas de manejo, com um monte de conhecimentos colocados. E eles são tratados a partir do momento que se criam as unidades e que se consegue também financiamentos internacionais extremamente volumosos, né, aquilo ali vira um ativo e o cara que está ali dentro vira um problema. Então, legalmente, por esse modelo de unidade de conservação de uso restrito, que a gente tem o uso flexível e o uso restrito no Sistema Nacional, né, de Unidades de Conservação, que regula, né, o que é o modelo de unidade de conservação, que é o nome mais geral. A gente às vezes usa o nome parque, né, usa área de preservação como nome macro, mas na verdade seria unidade de conservação esse nome macro. E aí você tem classificações diferentes. E o modelo brasileiro ele importa muito o modelo americano, né, de preservação excludente das comunidades tradicionais, né? Aí, enfim, você tem Yosemite, né? Você tem uma série de outros modelos americanos que o Diegues ele aborda muito bem nesse livro, que é uma referência para todo mundo que escreve e fala sobre isso. Então, há um conflito entre grandes ONGs que lutam pela preservação ambiental com as comunidades tradicionais. Elas nunca foram, depois desse rompimento no início, né, exatamente, de passar a se sentir traídos por esse movimento, que passa seguidamente a querer que eles saiam de lá, né, e criando mecanismos jurídicos de expulsão dessas comunidades locais a um certo apartamento, né, vai ser apartado para cá e para lá, eles não são parceiros. Né? E existe, claro, uma linha, né, que pensa mais o ambientalismo como socioambientalismo, pensa todas as questões políticas que está envolvido, que se colocam sim como parceiros dessas comunidades tradicionais. Então, há uma discussão sobre o manejo de cacheta há muitos anos.
A gente fez a aproximação do Ministério do Meio Ambiente, né? Na época, inclusive, tinha uma política voltada, né? A partir do Ministério do Meio Ambiente, que nasce a política para povos e comunidades tradicionais, né? Então, assim, existia toda uma articulação que a gente ajudou a construir com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Cultura, né, com as comunidades locais, enfim, com o IBAMA, né, Instituto Chico Mendes, para que a gente fizesse conversas para viabilizar. E até hoje a gente avançou muito pouco nisso. O que existem são casos localizados. O pessoal da Associação dos Jovens da Juré tentou, uma época, todo um debate sobre o manejo da cacheta lá em Guape, a região lá do Dal, né? O Aurélio conseguiu, mas conseguiu para ele, né, para uma localização muito específica. E há exatamente isso, né? É preciso criar uma política mais integrada, de entender, né, que esse ambiente cultura tem que estar muito colados, né? A gente fala hoje de patrimônio natural e cultural, o caso, por exemplo, de Paraty. Paraty, quantos anos Paraty tentou virar patrimônio da humanidade do ponto de vista da cultura e não conseguiu? Né? Ele só conseguiu também, só ambiental também não. Só quando ele juntou, né, patrimônio natural e cultural, é que ele vira um patrimônio da humanidade, porque ali é um caso, né, de uma reunião de uma biodiversidade, uma sócio-biodiversidade enorme, biodiversidade cultural gigantesca, né? E aquilo ali dá um diferencial. Não é um monte de casinha branca pintada igual, desculpa, porque aquela ideia de conjunto, né, de Paraty arquitetônico, né, ele é muito modificado e alterado. Ele tem, assim, uma certa narrativa que foi construída, né, em Paraty. A gente que estuda Paraty, que conhece bem, sabe que não são casas exatamente preservadas como já foi um dia. Ela ficou muito tempo abandonada, a Paraty, né, muito isolada de um certo circuito, mas foi uma ideia de criar um conjunto ali, de uma certa padronização, de uma estética ali para aquele conjunto que tem uma importância enorme de ser preservado como um conjunto histórico ali, mas ele não se justificaria para Paraty virar um patrimônio do ponto de vista arquitetônico. Não, porque as pessoas que estudam patrimônio e conhecem sabem que aquele patrimônio é bastante alterado e ele não se colocaria como patrimônio da humanidade. Ele só conseguiu quando juntou comunidade tradicional, a presença indígena, quilombola, caiçara, a questão das unidades de conservação, da diversidade gigantesca que tem ali. Aí aquilo ali foi reconhecido como patrimônio. Então acho que a gente tem que investir nesse caminho, mas num caminho, claro, de uma ecologia política, talvez mais só do que no discurso, né, de sustentabilidade, que às vezes atende muito mais o interesse do capital do que das comunidades tradicionais. Né? É despolitizante nesse ponto. Obrigada, professora. Professora Adriana. Ai, que evento bacana e que mesa sensacional. Eu queria perguntar para o Leandro, né, que você falou que lá pelas tantas você percebeu o seu lugar, né, não, político também, né, não só como um detentor, mas como um sujeito político nessa articulação e nessa defesa. E eu lhe pergunto se essa meninada, né, que está participando agora, né, dos festejos, dessa celebração do fandango, conseguem perceber esse lugar, né, de serem praticantes, dançantes e tudo mais, mas percebem também essa posição política, claro, cada um à sua maneira. E uma curiosidade que eu tenho, você trouxe vários exemplos, vamos dizer, positivos de apropriação das redes sociais. Queria saber em que medida também as redes sociais não podem ser também ter um papel um pouco nocivo também nisso tudo, e como que vocês reagem, se já teve algum caso, algum episódio de apropriações que não foram assim tão legais, assim, vamos dizer. Obrigada. Então, vamos lá. Referente você falou primeiro perguntou primeiro sobre, calma, que nervoso. Isso, questão política. A questão política. Depois de anos que eu já participava da manifestação, que eu já estava com o grupo, já conheci vários outros caiçaras do território. O trabalho do Alexandre, como eu falei, foi fundamental para a gente, para cair a ficha para a gente, para entender que a gente não estava sozinho também, né? Então, eu achava que o fandango era de Guaraqueçaba, só existia em Guaraqueçaba. E aí depois eu acabei entendendo que ele é muito mais amplo dentro desse território, é muito maior do que eu imaginava, né? Quando a professora Mariana trouxe a gente aqui para o Rio, também a gente descobriu um grupo de fandango lá em Maceió, né? Fandango Pontal da Barra, que se apresentaram junto com a gente, de Guaraqueçaba, fizemos 2 apresentações. Enfim,
A partir desse momento ali que a gente assumiu essa identidade, que a gente começou a perceber a importância que tinha, que tem, a gente começou, de certa forma, a valorizar mais, claro, né? A trabalhar com o fandango, trabalhar em cima do fandango, a promover sempre o fandango, a entender também qual que era o porquê que o fandango antes não era bem visto pra gente. Antigamente, quando ele começou a desaparecer, o pessoal começou a parar de fazer, falava que o fandango era feio. Era feio, mas depois a gente começou a se questionar. Algo feito pelos meus avós, pelos meus pais, é feio? Não, é minha cultura, minha tradição, minha raiz. Então, vamos se apropriar disso e vamos fazer ele. E como a cultura é dinâmica, a gente foi, de certa forma, deixando ele com um linguajar mais próximo da moçada. Isso que atrai tanta juventude para o nosso grupo, né? A partir disso, também comecei a entender que alguns posicionamentos meus também interferiam diretamente na questão política, né? Com políticas públicas no âmbito municipal. Eu trabalhei como gestor da pasta da cultura, fui diretor de cultura no município, 2 gestões, né? E aí, recentemente, agora, 1 ano e 10 meses, estava como secretário da pasta de turismo e cultura do município. Estava falando para o Alexandre do desafio lá, pasta turismo, cultura, eventos, esporte, recreação e lazer. E eu era só da cultura. E aí, eu e mais 2. Não, tinha mais gente, não é só isso. Eu e mais 2 para me ajudar. Era assim, a gente brincava, porque daí eu estava como secretário de turismo e tinha um rapaz que era o diretor de cultura e eventos e o outro era diretor de esporte, recreação e lazer. Era a nossa equipe, nós 3. A nossa pasta, né? Enfim, e a gente entendeu que, infelizmente, são esses desafios que são propostos para a gente. Em uma cidade pequena, igual Guaraqueçaba, com 7.500 habitantes, a cultura não é prioridade. A cultura, está falando do orçamento que eu tinha, que eu trabalhava lá, era o menor orçamento que tinha dentro da gestão pública do município, né? Então é impossível você fazer um mínimo trabalho a não ser que você se doe com a causa, né? E foi esse o caso que a gente se doou. Estava falando para a professora, até a gente conseguiu lançar os editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, ano passado, coisas que a gente não tinha feito ainda, a gestão municipal não tinha feito. Então, quando eu ocupei a cadeira de gestor da pasta, a gente conseguiu formar um conselho de cultura que não tinha, para uma ideia, sistema municipal de cultura. Infelizmente, né, a política tem disso, a gestão mudou e eu acabei saindo, né? Mas eu entendi o papel e o fardo que eu carrego para essa manifestação, né? Então eu tenho o mestre Leonildo, o Alexandre conheceu muito bem, né? O mestre Leonildo sempre estava comigo e ele sempre falava disso e eu levo isso comigo, e quando eu falo dele até me emociono. Faz 1 ano que ele nos deixou, né? Mês que vem faz 1 ano, e aí ele sempre falava assim para mim, meu filho, a única coisa que eu tenho e que eu posso falar e ser é a minha cultura, é o meu fandango, é o que eu carrego no peito. E isso vai ser sempre, é o que eu vou carregar no peito. Então esse desafio de pensar outros meios de fortalecer o fandango, eu sempre vou estar pensando, sempre vou estar articulando, sempre vou estar propondo, né? Seja dentro da política, seja fora dela, como agente cultural, né? Como mestre fandangueiro, a gente sempre vai estar carregando essa arma que é a nossa, que é o que a gente tem, que é o fandango caiçara. E eu não ia falar das redes sociais. Das redes sociais, assim, a gente ainda não se deparou com nenhum desafio assim, negativo, digo assim, porque a gente consegue alcançar muito bem os jovens através das redes sociais e vai se adequando. Durante a pandemia, a gente, como não podia estar junto, e o fandango, você viu aquele baile lá, que muita gente dançando junto e próximo, a gente começou a fazer as lives do fandango caiçara, se adequando, né, para aquela época triste. A gente começou a fazer as lives para amenizar
essa ausência que tinha de estar junto, e a gente fazia as lives e começamos a incentivar os netos dos mestres a fazer lives com eles em casa. Faz live, quando eu vou lá, coloco o celular, lá, quando ele tocar umas modas aí, a gente fica acompanhando de casa. Então, até o momento tem sido uma ferramenta importantíssima para a gente, as redes sociais, e eu mesmo assim uso, mas uso não muito. Os jovens lá, eles usam bastante e querem fazer canal, e agora querem colocar no TikTok, isso aqui. Eu acho que é um caso que é engraçado como isso provoca a gente, né? Porque a gente às vezes vem determinados conceitos, determinadas coisas que a gente está preocupado com razão, né? E qual é o impacto disso e tal, mas às vezes como é que, quando a gente lida, né, com as manifestações populares, etc e tal, como é que a gente de repente é surpreendido às vezes por uma expectativa diferente da que a gente trazia. Eu, por exemplo, quando fui trabalhar em Paraty, eu fiquei muito impactado com o fato de num quilombo, uma comunidade quilombola como é o Campinho, você ter, por exemplo, uma comunidade hoje majoritariamente evangélica e ter um grupo de rap dessa galera. Eu sempre achei isso muito... como é que isso consegue conviver? Né? Quando você tem em determinadas manifestações religiosas, claro que não vamos padronizar aqui, né? Mas você tem muitas vezes uma condenação, por exemplo, né, a certas práticas, porque isso está associado, né, a, por exemplo, em algumas manifestações da questão dos santos, né, ou a questões outras que, na verdade, não são bem vistas por aquela religião. Então, como é que isso consegue conviver ali dentro, um grupo, dentro de uma comunidade quilombola que é evangélica e toca rap, né? Então, eu conversando com amigos hoje, né, de longa trajetória, como o Ronaldo, né, que está no Ministério hoje trabalhando com a Aniele Franco, né, que foi da CONAC, o Ronaldo dos Santos, foi secretário, inclusive, de Cultura, uma Paraty extremamente racista, diga-se de passagem, um homem negro quilombola, né, você conhece bem também. E o Ronaldo me falou, cara, junto com o Cinei, né, junto com a Laura, pessoas que me ensinaram muito na convivência lá, falaram, a questão fundamental é cada um aqui tem a sua religião. A Laura é um bandista, né? O Ronaldo, de repente, é evangélico, o outro, não sei o que lá. E para todos nós, a gente foi entendendo, porque foi sendo educado na militância, a importância da identidade negra. Então, a militância e o combate ensinaram a eles que, independente da questão religiosa, a identidade de construção do ser negro era importante, como o jongo e o rap faziam todo sentido para eles. Para eles, aquilo ali não era estranho. Era estranho por olhar de quem chegava com o olhar, às vezes, de pesquisador ou de fora, né, que vinha com uma mente já construída um pouco com esse discurso e era surpreendido se tivesse capacidade de escuta. Senão não só vai fazer julgamento moral, né? Então, acho que da mesma maneira, eu acho que a questão das redes sociais, a gente tende, quando trabalha com as culturas populares e tradicionais, e vê muitas vezes o impacto, né, de mecanismos de massificação e etc. e tal, um monte de coisa, como isso às vezes tem impactos ali dentro. A gente viu, né, por exemplo, pode estudar isso em vários períodos, né? O pessoal antigamente fala do impacto do rádio, por exemplo, né? Como é que quando começou a chegar mais rádio, passou a ter menos tocadores, né? E eles falavam do impacto que isso teve sobre os bailes. Isso é uma geração lá dos anos 40, por exemplo, né? Então, você pode estudar isso em vários momentos, o impacto de meios de comunicação, né, e etc. e tal, sobre manifestações culturais. Mas é impressionante, por exemplo, eu destacaria alguns trabalhos, né? Por exemplo, o Aurélio, que é esse mestre que ele cita, que a gente levou já também no Centro Nacional de Folclore, quando fez aquela exposição dos instrumentos musicais, né, do Fandango Caiçara, que eu fiz a pesquisa, trabalhando em parceria com o Centro, a gente trouxe o Cleiton, que é um grande mestre compositor de instrumentos de Iguape, né, da Jureia, sobrinho do Dal, que a gente citou aqui algumas vezes, e trouxe o Aurélio Domingues, que é esse mestre lá de Paranaguá, da Ilha dos Valadares, super jovem também, né? Não é mais tanto agora, mas ainda jovem. O papel que ele tem, cara, de formação de uma galera mais nova, né? O papel que ele fez ao se preocupar em fazer o resgate do grupo lá do mestre Eugênio e retomar a Casa do Fandango na Ilha dos Valadares, que estava fechada desde a morte do mestre Eugênio. Né? E ele, em vez de fazer a casa dele, que ele tem também, lá o Mantiquera, a Associação Cultural, eles fizeram todo um trabalho de reviver a casa do mestre Eugênio, de retomar o grupo do mestre Eugênio. O Aurélio tem outro grupo dele, mas é todo um trabalho, por exemplo, de fazer material didático para as escolas, né? Com desenhos de coreografias do fandango, por exemplo, que a gente às vezes vê em livros lá no folclorismo antigo, etc. e tal, né? Porque
Em determinado momento, o pessoal, acho que, enfim, eu faço essas brincadeiras com meus amigos antropólogos, né, não levem a mal, mas às vezes veem essa descrição da manifestação como algo menor, né? E às vezes vai entender mais a complexidade, vai entender mais os desafios, mas vê como um certo excesso de descrever a manifestação em detalhe como algo mais do folclorismo, algo ultrapassado. Só que isso deixou um legado. Esse trabalho, daí eu acho que é brilhante, quando o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular traz em si os dois nomes, porque eles trazem tradições que, embora venham às vezes de lugares diferentes, né, essas manifestações têm uma história ali por trás, tem toda uma herança que está ali colocada, né? Então tem a galera que veio com a tradição do folclore, tem a galera que chega depois com outras tradições, e isso convive numa instituição que guarda a memória disso tudo. O folclorismo não é para ser jogado fora, né? Eu acho que isso é que a gente precisa entender, embora a gente tenha discordâncias em algumas questões, avanços em outros campos, né? Acho que o papel da antropologia renovou muito esse campo, a gente fala disso, né? Conhece essa história, conversa bastante, mas eu acho que é isso, é entender, no caso, esse papel, por exemplo, o Aurélio, em determinado momento, começou a fazer ficção do universo do fandango gravando um vídeo. Você lembra disso? Começou a postar umas histórias de visagem, né? Umas histórias de assombração do universo, e fazer uns mini filmes de ficção sobre o universo do fandango, tudo com a garotada, né? E como que, quando a gente fazia os encontros, as oficinas de vídeo preparavam a galera para fazer a documentação e o registro audiovisual do encontro por meio de oficinas. Isso tinha uma atratividade com a galera jovem enorme. Tá? Então, essa ideia, por exemplo, dos pontos de cultura, não é à toa, né? Essa conversa do Hermano Viana com o Gil, etc. e tal, que vai dar nos pontos de cultura. E tem no Gil a obra dele toda, né? Uma espécie de parabólica mará, né? Vamos dizer assim, numa síntese aí do que eu estou querendo falar, né? Que entende muito o papel do local e do global, né? De como é que as tecnologias, a ciência conversam. A obra do Gil é repleta disso. Obviamente, quando ele foi ministro, ele traz essa tradição, mas também muito esse diálogo dele também com o Hermano, com outras figuras, né? E o papel, por exemplo, desde o começo dos pontos de cultura, da ideia dos kits de multimídia, né? Das antenas de internet, das câmeras de filmagem, como é que isso foi importante para se conectar os pontos de cultura com as suas produções locais, né? Então, eu acho que vídeos, né? Como é que o vídeo foi uma questão fundamental, por exemplo, no nascimento do passinho, para quem trabalha mais com as culturas de juventude periféricas, urbanas, né? Como é que colocar os vídeos das próprias performances através de Lan House na internet faz uma manifestação cultural surgir de forma, né, muito espontânea de uma juventude periférica, né? Então, acho que no fandango, a gente talvez não tenha tanto esse entendimento quanto numa região periférica urbana, mas como é importante, né? E eu também vejo como muito positivo quando essa galera se apropria, né? E vê uma forma de se conectar com algo que para eles no passado era aquela coisa. Hoje não é mais coisa de velho, não era mais coisa de se envergonhar. Eu lembro, a gente passava, quando começou a organizar as primeiras rodas com o pessoal mais velho, a galera ficava lá de fora rindo. Então, às vezes, doido para entrar, né? Mas ficava ali na porta e não entrava para dançar. Iguape, né? A casa lá da Dona Maria, que é o Sandália de Prata, né? Eu não posso falar publicamente aqui, mas quem quiser depois, assim, eu posso contar qual era o nome que o Sandália de Prata tinha antes, porque só iam pessoas mais velhas, né? Então, assim, hoje o Sandália de Prata, não sei se ainda existe, eu acho que sim, mas ainda circula uma galera, né, de várias idades. E uma das coisas mais bonitas nesses vídeos é exatamente você ver gente de todas as idades e como é que a galera mais novinha está ali, está dançando, está tocando, está fazendo instrumento, né? E está colocando seus vídeos doidos na internet e tocando fandango. Desculpa se eu passei. E a regra para quem vai, para os mais jovens que vão no baile de fandango, é na primeira moda tirar os mais velhos para dançar, para começar o baile. Tem que seguir a Se tradição. não dançasse com a avó, não dançava com a Não dança caneta, exatamente. Alexandre, você falou uma coisa, eu me lembrei do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que a entrega foi aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E quando a Quilombola recebeu o prêmio, ela agradeceu o pastor. Porque você fez uma fala lá atrás um pouquinho, que você quis essa... Eu fico muito preocupado, né, com essa inserção nessas comunidades, né? Descaracterização. O patrimônio não serve para ele, mas eles se apropriam e dão outra
roupagem aqui do patrimônio. O samba não serve para ele, já está na igreja. A capoeira não serve, que é coisa do demônio, né? Eu acabei processando um pastor por causa disso. Né? E aí, mas está lá na igreja, e etc. Você falou ali atrás sobre a questão do desenvolvimento do capoeira, mas né, religião é nesse processo ali. Eu acho que temos que ter muito cuidado, sabe, com as nossas coisas, porque realmente eles estão se apropriando de tudo, descaracterizando, demonizando cada dia mais. Sim, sim. Eu só queria falar uma coisa do Zé Paulão, que a gente já esgotou, e tem o Léo Rogério, que a gente quer assistir, claro. Mas só uma coisa, mestre, eu entendo perfeitamente isso e qual é o impacto que isso tem. Eu só acho que existem muitas formas disso acontecer para a gente entender de uma única forma, que é a forma da condenação. Isso às vezes convive, às vezes impacta, às vezes é muito ruim, mas tem outras formas de conviver. Tá, então, vamos para lá. Comentou.